bem gravado, porque essa série de mensagens, além de ser profunda, ela é muito necessária. Com o nome A Nova Jerusalém versus a Babilônia. A Nova Jerusalém versus Babilônia. E aí nós vamos nos aprofundar muito na Bíblia, e você vai sair daqui fora da caixa, espero. Mas além da fora da caixa, você vai tomar a decisão de não ser mais a Babilônia e nem a imagem da serpente. E que toda imagem serpentizada sobre a tua vida caia por terra hoje, em nome de Jesus, amém? Eu tenho falado sobre Gênesis, eu falei domingo passado, eu vou recapitular bem rápido, porque você precisa saber. Eu estou começando hoje, mas eu falei disso semana passada, um pouco. Gênesis 1 a 2, a 3, 1 começa falando sobre o céu, o Senhor criando a terra, formando o homem, todos os seres. Gênesis 1 já começa dizendo coisas muito profundas que só se aprofundando na Bíblia a gente entende, que é a demonstração da Trindade. Quando Deus disse, começa a fazer a criação, Deus começou. No segundo versículo começa a dizer, e o Espírito Santo de Deus estava sobre as águas, já demonstrando então o Pai, o Pai, o Espírito Santo. E no terceiro versículo de Gênesis 1 já começa a dizer, e disse Deus, haja luz. E aí eu comecei a falar domingo passado, que quando Satanás leva Jesus para o deserto, e Satanás olha para Jesus e diz assim, olha, você sabe muito bem que tudo isso aqui é meu, porque a terra decidiu se tornar a Babilônia, com seus caprichos, com a sua autonomia, querendo, pela força do braço, ganhar a sua vida. Então, a Babilônia, quem reina sou eu, a serpente. Então, para que você se torne rei, já que a Babilônia quem manda sou eu quero que você dobre o joelho e adore. E aí eu te dou o meu reinado para você. Tudo isso eu te darei se tu prostrar e adorar. E aí Jesus disse uma palavra. Ele disse, e disse Deus, não tentar, disse Deus. Quando ele diz assim, Satanás, no Salmo 91, se jogue daqui, porque se você se jogar daqui, vai ter anjos para te guardar. E ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, no final ele disse, quando Satanás disse, você está com fome. Grave isso para você entender. Eu sei que você está com fome. 40 dias sem comer e beber, você está com fome e sede. E aí, tem essas pedras ali, transforma em pão e mata a sua fome, eu estou junto com você. Tem uns coach aí que diz que você pode, você consegue. Você não foi lá no... E aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Que palavra? Que palavra? Jesus estava falando assim, você está falando que você é o rei disso tudo? Você está falando que você manda nisso tudo? Está falando para eu transformar essa pão aí, essa pedra em pão? E aí, é como se fosse assim, o homem quando começou a querer ter autonomia, ouviu a serpente, ouviu você lá no deserto dizendo,
não coma dessa árvore, porque se você um dia comer, você vai ser conhecedor do bem, do mal, você vai ser como Deus. Você está querendo que eu seja autônomo? Você quer que eu transforme as coisas pela força do braço? Você quer que eu consiga e reine sobre essas pedras pela minha vontade? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus estava dizendo assim, lembra de Gênesis? Quando eu disse, haja luz, eu estava lá, e foi eu. Se eu fui capaz de dar luz, se eu fui capaz de criar a luz, se eu fui capaz de destruir as trevas, você está querendo que eu me venda por migalhas? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste atenção que Jesus sempre fala isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro versículo que saiu da minha cabeça agora, é aquele versículo que diz assim, toda palavra que sai da boca de Deus, alguém lembra? Sopra aí para mim. Toda palavra que vem da boca de Deus, que palavra? É Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Em Gênesis diz, e disse Deus, haja luz. Era Jesus. Jesus é a verdade. Muita gente pega essa palavra e acha que é a Bíblia. A Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Outra, aí a pessoa fala assim, eu tenho que conhecer a Bíblia, porque a Bíblia aponta para Jesus. Se você está em Jesus, Jesus liberta. Amém? É introdução. Então a serpente já começa a querer que Jesus se torne autônomo, egoísta, egocentrista. Graças a Deus ele perdeu. E aí, quando de Gênesis 1 a 3... mostra a queda do homem, e aí começa a falar sobre uma nação, a nação de Babel. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 11. Gênesis 11. Te peço para você não perder. Eu vou centralizar essa série de mensagem no domingo. Eu vou falar quinta-feira, vou falar domingo de manhã, mas o centro é domingo, tá? Não falte. Gênesis 11, a partir do 1, diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua. Diga assim, uma língua. Parei. Os caras estão querendo entender a mensagem, calma. Um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedra para eles, e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós, diga, para nós, uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso, diga, famoso, e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos, diga, desçamos. Ele está falando de frente do espelho, irmão. Jesus e o Espírito Santo estavam nessa reunião aí.
desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor o espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. E por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor o espalhou por toda a terra. Tá bom. Aqui então começa nações. A nação de Babel. Uma nação que decidiu criar uma torre alta, querendo tocar o céu. E o texto deixa bem claro que eles queriam ficar famosos. Tijolos, argamassa gruda. A argamassa é uma segurança da torre não cair, é algo que dá liga. Eles queriam então segurança, eles queriam então ficar famosos, eles queriam então ficar notórios, notados, observados e elogiados. Essa era a intenção deles. Eles queriam alcançar e entrar no céu à força do braço, pelo mérito, pelo intelecto. Não queria se submeter a Deus, nem os seus mandamentos, e queriam entrar lá de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer força. Então eles queriam ser famosos, eles queriam ser notados, elogiados, tudo pela força. E aí Deus vê tudo isso e cria um plano. Plano 1 começa com Deus, Pai, quando diz: vou pegar. Eles conseguem se comunicar bem, né? Eles conseguem falar bem, eles conseguem planejar bem em uma só língua. Mas eu vou falar para eles, vou mostrar para eles o que acontece quando alguém quer entrar no céu, quando quer ser autônomo. A consequência que é, eles não vão se entender mais. Eles vão ficar confusos, porque não conhece mais o que o outro está falando. Aí tem gente que não conhece a Bíblia e fala assim: que história doida. Não. Eu falo para o pessoal do seminário o seguinte: a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Não adianta você pegar, abrir, Senhor, fala, bum, se você não ler e saber o contexto. Isso aconteceu na queda do homem. Quando Adão e Eva caem, eles se escondem. Deus chega e fala: Adão, aonde você está? E Adão disse: eu estou nu. Cadê a companheira que eu te dei? Aí tem Caim e Abel. Caim vai e faz aquilo. Aonde está o teu irmão? Não sei. Isso já mostra que o pecado traz uma consequência de rompimento de relacionamentos. O Espírito Santo, quando não está em um relacionamento, existe rupturas. Não existe mais acordo. Existe egoísmo, egocentrismo, confusão, intriga, briga. Adão e Eva aconteceu isso. A partir dali começou a culpa. Eu comi da árvore, Deus, mas é porque aquela mulher que o Senhor fez para mim, foi ela que me deu. Aí chega Abel e Caim, tiveram uma crise de ciúmes. Caim mata o irmão, e a partir dali, a frieza, o narcisismo é bem evidente. Não sei, vou ficar observando meu irmão? Ele é ele ou sou eu? Falta do Espírito Santo, existe então uma ruptura. Por isso que tantos casamentos, relacionamentos, quando não tem Deus, existe tantas brigas.
E aí aquele povo começa, pela força do braço, querer entrar de qualquer jeito e não dá certo. E Deus queria mostrar para eles. Deus então começa a planejar um plano chamado, na teologia, de Missio Dei, a grande missão. E ele começa então a executar a missão local com Israel. Olha agora como que é fácil e interessante ler a Bíblia. Em Gênesis 11, é a Torre de Babel, dizendo com o foco central que a autonomia, a falta de submissão, querer entrar no reino dos céus de qualquer jeito, tem as suas consequências. Em Gênesis 12, fala de Abraão. Aí a gente fala assim, que livro doido é esse? Começa a falar de Marataízes, daqui a pouco está lá em Graúna. E em Gênesis 12, fala sobre a chamada de Abraão. Vamos ler comigo? Gênesis 12. Eu estou em Gênesis 12, até eu chegar em Apocalipse, eu acho que é 11h30. Amém, irmão? Miau, seu dedo tá bom? Tá, né? De 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Farei de você um grande povo. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Abraão diz assim: não precisa não, Senhor. Eu sou inteligente, eu tenho um monte de cabrito, cabra, cavalo. Isso? Não. E eu te abençoarei. Tornarei famoso. O que Babel disse? Vamos construir uma torre, vamos lá, nós vamos ficar famosos. Tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É louco dizer que Abraão, já que existia já grandes nações, por Abraão todo mundo seria abençoado, né? É a grande missão. Ali nós vemos que Deus queria fazer com Abraão tudo que o povo da Babilônia queriam. Deus ia dar, Deus ia realizar, o milagre iria acontecer, Deus daria a Abraão. Abraão, eu só preciso que você me obedeça. Sai da tua terra, sai agora. Abraão perguntou: para onde? Ele disse: ô Deus, eu posso arranjar uma mochila? Sai da tua terra, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Obediência e entrega total, sem questionamento. E aí Deus começa a testar Abraão, para deixar bem claro para mim e para você, qual era o centro do chamado de Abraão. Abraão, eu vou te dar filhos, mas eu quero que você pegue o teu filho e mate. Abraão perguntou: para quê? Ô Deus, não tem necessidade. Abraão não colocou nenhum grãozinho de areia de questionamentos. Por isso Abraão é o pai da fé. Não porque ele tinha uma fé grande, porque ele fez aquilo que todos nós deveríamos: obedecer sem questionar. Então, em Gênesis 11, a Torre de Babel, um povo que queria ser autônomo, conseguir as coisas pela força do braço, um povo que queria ser famoso, um povo que queria ser notado, um povo que queria ser rico.
E Deus, então, em Gênesis 12, chama Abraão dizendo: eu vou te dar tudo isso. Só me obedeça. Abra mão da tua família. Abra mão da tua tenda. Abra mão de tudo. E vem comigo. Estão entendendo até aí? Babel é a Babilônia. E aí vamos passando. Deus começa então a fazer um plano. Abraão, sai da tua terra, porque eu vou te levar para uma terra de Canaã. Eu esqueci de colocar ali o mapa. O mapa é assim: aonde a terra de Canaã, ela é boa porque ela está entre o centro da Ásia, da África e da Europa. É uma grande estratégia para que Israel seja e tenha livre acesso e facilidade para estar em todos os lugares. É um ponto estratégico. Por que as nações brigam contra Israel? Por que as pessoas até hoje querem tomar a terra de Israel? Porque a terra de Israel está em um ponto estratégico. Deus queria fazer de Israel, como eu posso dizer, o pastor que iria pastorear toda a igreja, todo mundo. Deus queria colocar o povo em um ponto estratégico, para que nesse ponto estratégico Israel fosse o pastor, para que todo mundo conhecesse Jesus. Amém? Até aí? Esse era o plano. Esse é o plano ainda. A partir dali e daqui a igreja, eu não tô colocando em modo figurado não, tá? Aqui começa a igreja. Nesse plano e na chamada de Abraão, começa aqui: vem para Canaã, a terra que eu te mostrarei, porque aqui toda a terra será abençoada por você. Ponto estratégico entre a Europa, a África, a Ásia. Todo mundo vai conhecer o meu nome por sua vida. E se a gente for passando, eu falei que existe um plano, Missio Dei. Deus então faz o plano, chama Abraão, promete para ele. Agora, um pouquinho para frente, lá no Novo Testamento, agora é a vez de Deus agir. E a vez de Deus, de Jesus agir, foi vindo como homem, falando do reino de Deus, pregando sobre o reino de Deus, pregando arrependimento, morrendo na cruz por nós, se tornando segundo Adão, nos dando vida, nos tirando da escravidão e nos dando a vitória. Amém? Vocês lembram, falando rapidamente, o jovem rico? Lembram? Vende tudo que você tem e segue-me. Largue tudo e segue-me. Agora, Jesus veio e fez a missão dele. Agora vem o Espírito Santo nessa grande missão. E agora vocês vão começar a sair da caixa. Atos 1, abre aí. Versículo 4 ao 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem. Diga, deu-lhe essa ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês.
Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não, compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, diga Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos aqui, e eu falei, que a partir de Abraão a igreja nasce e se tornaria local com Israel. Igreja local, Israel. Israel seria preparado para ser o berço do Evangelho, o berço de Deus. Jesus vem, prega o arrependimento para os israelitas e um pouco para os gentios, nós que não somos judeus. E aí, chegou um determinado momento, Jesus, do nada, manda uma ordem. Olha só, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, eu vou para o meu pai, estou subindo já. Eu ordeno vocês, fiquem aqui, em Jerusalém, até que o Espírito de Deus venha. Ou seja, ainda é local, ainda é para vocês, judeus. Mas quando o Espírito vier, a partir desse momento, vai voltar a ser universal. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lembre, lá em Babel era universal, era para todos. De Abraão até o Espírito Santo era local. A partir do Espírito Santo para frente, voltaria a ser universal. Entenderam? Que agora a polêmica vem agora. Atos 2. De 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Depois eu vou continuar lendo, lembre. Até desse dia, o povo para adorar a Deus em Pentecoste. Pentecoste era uma festa de agradecimento, de ação de graça, de pedir a Deus obrigado pelas bênçãos, até ali. Só que era uma festa universal, todo mundo vinha. Era uma festa tão famosa que vinha gente de toda parte do mundo para frequentar. E era obrigado, os judeus, se estivesse na África, por exemplo, eles eram obrigados a ir para Israel para adorar a Deus. Para adorar a Deus, você tinha que ir em Jerusalém. Entenderam? E aí, vai lá para o 3. Apareceu línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Diga, outras línguas.
conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Passa. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em seu próprio idioma. Diga, seu próprio idioma. Idioma, seu próprio idioma. Eles ouviam uma língua e eles ouviam, não precisava de intérprete, eles ouviam e entendiam. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós na nossa língua materna? Vai. Partos, medos e elamitas. Aqui, ó, nações, são cidades. Habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Pergunta quem está do teu lado aí: o que significa isso? Existia um mal a partir de 1900 e alguma coisa, a linha pentecostal e neopentecostal, que interpretaram esse texto como essa língua fosse a língua dos anjos. Mas é desconexo pensar nisso, porque ali é bem claro dizendo que, como nós somos judeus, árabes, nós somos medos, persas, a gente está entendendo na nossa língua natal, materna, é idioma. O galileu estava falando e o romano estava entendendo. O Espírito Santo veio e fez todo mundo entender a língua, como se fosse uma língua só. Sabe o que Deus quer dizer? E sabe o que significa isso? Que o plano de Deus, original, que quando o Espírito Santo toma alguém, toma a igreja, toma uma nação, a unidade. Quando o povo, o ser humano tentou alcançar a Deus com autonomia, começou a correr atrás de riqueza, de fama, Deus mostrou que olha aqui o que eu queria dar para vocês. Não vale a pena viver correndo atrás da fama, do dinheiro. Não vale. Olha que eu queria mostrar para vocês. E veio o Espírito Santo, com um poder lindo, e fez todo mundo se entender. Fez todo mundo sentir a presença dele. E uma vez que o Espírito Santo está sobre nós, nós somos unidos, nós entendemos um ao outro, nós abraçamos um ao outro, nós compreendemos um ao outro, nós amamos um ao outro. E se você crê nisso, dá uma linda salva de palmas para o Senhor, irmão. Aqui em Atos 2, Babel caiu. E agora o Espírito Santo reina aqui. Babel caiu.
A partir daquele momento, não precisaria o judeu que morasse lá em Roma, na África, no Japão, ter que migrar agora para ir em Jerusalém adorar a Deus. Era só fechar o quarto, dobrar o joelho e ali o Senhor estaria. Amém? Está pegando o mistério? Vou falar de novo para você me amar. Não é a língua dos anjos aqui. É a língua de idioma. É a torre de Babel sendo quebrada. E a restauração de Deus a toda a língua e todo o povo acontecendo ali. Agora vem a parte triste. Vimos até aqui então duas nações. A nação da Babilônia, um povo que correu atrás de fama, que correu atrás de conquista, que queria chegar a Deus com a força do braço, mesmo ouvindo, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Mesmo Deus sempre falando, igual falou para Abraão: sai da tua terra, me obedeça. Se você fizer tudo isso, eu te farei uma grande nação, te farei famoso. Tudo que eles quiseram ter pela força do braço, se você for obediente, eu vou te dar, é consequência. Deus então começou num plano para que o babilônico se torne uma nova criatura. Deus manda Jesus para dizer: não fique na Babilônia, não fique correndo atrás de dinheiro, não fique correndo atrás de fama, não fique correndo atrás de ser visto, não queira ficar atrás de elogio, não queira. Deus avisando, até chegar o dia que muitos vão chegar para Jesus, serpentizado, com a cara da serpente, morador da Babilônia, dizendo: Jesus, eu estava lá, na igreja, lembra que eu expulsei demônio? Eu preguei, eu cantei. O que Jesus disse? Identidade, fazendo favor. Naturalidade. Você é babilônico, você não pode entrar. Sua foto aqui não está com a cara do cordeiro, mas a cara da serpente. Tu não vai entrar. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 18. Esse é o grande fim da Babilônia. Apocalipse 18. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Este tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu resplendor. E disse Deus: haja luz. Presta atenção no versículo, ó. Volta. Depois disso vi outro anjo descendo do céu. Este tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por o seu resplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Lembra que o babilônico falou: venham, lembra? Aqui ó, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios, a querida, a guarida de todo espírito imundo, de toda ave imunda e de toda fera imunda. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Lembra que eu preguei sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi lá no casamento? O que eu falei que significa o vinho?
Alegria. Os babilônicos estavam atrás da alegria. Os babilônicos estavam atrás de ser felizes. Vamos correr atrás da festa. Vamos correr atrás da maconha, que dá uma brisazinha. Vamos correr atrás de ser youtuber e ser felizes. O vinho da fúria da prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os negociantes da terra, correndo atrás de dinheiro, enriqueceram por meio do poder da sensualidade dela. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela. Jesus avisando: saia da Babilônia, pelo amor de Deus, saia da Babilônia. Saiam dela, meu povo, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. Acumularam até o céu, a torre da Babilônia, até o céu. E o Deus se lembrou das suas injustiças. Retribuíram-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Faça que ela sofra tanto tormento e tanta aflição como a glória e a sensualidade a quem ela se entregou. No seu coração ela se vangloriava: estou sentada como a rainha, não sou viúva e jamais terei aflição. Você disse que é rainha, que correr atrás de ter dinheiro para sair final de semana e gastar. Você disse que você ia ser feliz, mas ao contrário, você está perdendo sono, está cheio de remédio controlado na sua veia. O vazio não passa, né? Essa é a praga, gente. Por isso, em um só dia, as pragas dela alcançarão morte, tristeza e fome. Será consumida pelo fogo, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Foi correr atrás de fama? Você foi correr atrás de riqueza, você foi correr atrás do vinho, ou seja, você foi correr atrás da felicidade, não foi? Ao contrário, lá no Instagram parece que a tua vida é boa, no Instagram parece que a tua vida é feliz. Tem casamento que briga por sua causa, dizendo: você tem que ser que nem ele. Mas ao contrário, quando a câmera desliga, é um inferno a tua vida, né? Então, quem que é a Babilônia? Eu já vi pastores falando coisas que não procedem. Babilônia não é igrejas, não é igreja católica. A Babilônia não é uma pessoa. A Babilônia não é uma nação específica. A Babilônia é um estilo de vida. Quem vive correndo atrás de fama, de riqueza, quem vive correr atrás de elogio, quem vive com a imagem serpentizada, esses cairão. Sempre ouvi que a grande prostituta é a igreja católica. Não é, porque isso começou lá em Gênesis. Todos aqueles que querem ser autônomos, que querem encontrar Deus pela força do braço, cairá. E muitos dirão: Deus, eu expulsei demônio, eu mereço estar aí, porque eu cantei, lembra? Eu era afinado, todo mundo gostava da minha ministração. Isso está em Apocalipse. Não te conheço. Lembra mais? Deixa eu ver, tem tanta coisa na Bíblia. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Outro: ou você é frio ou quente. Não tem como estar no meio, porque eu vou vomitar você.
que quer dizer? Ou você faz parte da Babilônia, ou você faz parte da Nova Jerusalém. Não tem como estar no meio. Babilônia é um estilo de vida. Lembra da passagem que diz: todos aqueles que têm a marca da besta sobre a testa e a mão direita. Aí muita gente nesse tempo diz que a marca da besta é um código de barra, é um 666, é um chip que o Elon Musk vai botar na cabeça de todo mundo. E se eu disser que não? O que é a marca da besta? Você só vai poder comprar com o quê? Se tiver a marca. Eu já vi, você lembra que falaram que era um cartão de crédito? Já viu? Na época que surgiu o cartão, que era a marca da besta, que você podia comprar só com o cartão. Daqui a pouco vamos falar que é o Pix também. Preste atenção. Só poderá comprar quem tem a marca da besta. O que é isso? É a ganância por ter, por querer, por conquistar. Todos aqueles que têm a marca, toda que ganância, que corre atrás para ter, não será escolhido. Olha a caixa saindo da tua cabeça, eu falei. É muito fácil, porque se eu interpreto esse texto com a cabeça da serpente, eu vou culpar a igreja católica, eu vou culpar uma nação, eu vou culpar, a culpa é dele, ele é a grande prostituta. E a imagem da serpente, quem tem a imagem serpentizada, vai botar a culpa na Eva, não é não? A culpa é minha. Eu que fiz a torre, eu que saí de Jerusalém e fui para a Babilônia, fui eu. Senão, não é lógico ter o livre-arbítrio. Deus criou então a Babilônia para destruir a igreja católica lá depois, lá na frente. Não tem lógica isso. Então vimos aqui que a Babilônia cairá. Todos aqueles que vivem pela força do braço, por mérito, querendo conquistar, correr atrás da vida, vai cair. E agora tem a parte boa, que é a música que vocês cantaram, vai valer a pena. Olha o que acontecerá com aqueles que não moram na Babilônia, mas que esperam a Nova Jerusalém e que estão dentro da Nova Jerusalém, um novo céu e a nova terra. Quem que é a Nova Jerusalém? O reino de Deus, o jardim do Éden, o começo. Abre aí, Apocalipse 21, estou acabando já. Foi assim que o povo ficou quando não conseguiu falar lá na Babilônia. E lá em Atos 2, em Pentecoste, meu Deus, estamos entendendo o que o outro está falando. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparando como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará todos os seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte. Olha o jardim do Éden, irmãos. Nem aflição, nem choro, nem dor. Pois as coisas antigas
já passaram. Passa. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Pausa. Parece que muda do nada uma conversa. Não é isso? Eu sou o Alfa, Ômega, grego, alfabeto grego. Alfa, como se fosse o nosso A. Ômega, como nosso Z. Eu estava lá em Gênesis, quando eu disse: haja luz. Eu disse: eu sou a verdade, eu sou a vida. Grave isso. Isso é o plano original de Deus lá atrás. O princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará tudo isso. Pausa. Ele não está dizendo como se estivesse acontecendo. Aquele que vencer, aquele que não viver na Babilônia, aquele que não se entregar a Nabucodonosor, aquele que não viver por fama, aquele que não quer correr atrás de alegria, mas vive na alegria. Oh, aleluia! Aquele que vencer, herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quando aos covardes, os descrentes, os abomináveis, os babilônicos, aos assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. 22 agora. Pode passar no 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 10 vezes por um ano. Um por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Quem é a árvore, irmão, da vida? É Jesus. Eu sou a videira verdadeira, a videira verdadeira. Quem está em mim? É Jesus aqui. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. A testa, 666, você compra a riqueza da terra, do mundo, e aqui vai estar escrito: eu sou submisso ao Cordeiro. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Haja luz, né? Pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo lhe disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus que governa os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo ouvido e visto. Prostrei-me
aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Contudo, ele me disse: não façais isso, sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra desse livro, adore o Senhor. Volta lá no 21 para mim, a partir do versículo 10 mais ou menos. Passa mais um pouquinho. 11. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa. Diga comigo: joia muito preciosa. Como a jaspe, claro como um cristal. Diga: cristal. Passa. Tinha uma grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas. Passa um pouquinho, pode passar. Pode passar. Volta. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular e comprimento tal. Pode passar. Passa. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Você já ouviu falar a seguinte frase: Deus não precisa do dinheiro, o seu dinheiro. Já ouviu falar de pessoas que quando o pastor, alguém, vem trazer seu dízimo, oferta, a pessoa fala assim: olha lá, já está falando de dinheiro. Deus não precisa do dinheiro. O problema, você está certo. Você está completamente certo. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa que você não seja apegado ao seu dinheiro, irmão. O povo da Babilônia queria o dinheiro, queria a riqueza, queria a posse, queria conquistar na força do braço. É desconexo. Parece que Deus gosta de dinheiro, demonstrar que Ele tem o ouro, o jaspe, o cristal. Se a gente lê, parece que Deus está convidando, falando assim para você aqui: vai para o céu que lá você vai ter grana, né? Você está errado. Deus está dizendo para você e para mim, para a igreja assim: não corra atrás de dinheiro aqui na terra, porque vai valer a pena do que tem preparado para você. Você precisa entregar dízimo? Não, de jeito nenhum. Você precisa entregar a oferta? Não, você precisa ter bom senso. Se você é de uma igreja, precisa de água e luz, né? Mas Deus não precisa de dinheiro, e nem a igreja do Senhor precisa do dinheiro. Mas você precisa desligar da Babilônia, da vontade de economizar com medo de faltar. Aí você começa a entender por que Deus não queria que o povo guardasse o maná. Porque tinha que ser submisso a Deus, como Abraão: sai da tua terra e vai para onde eu te mostro. Povo de Israel, não guarde o maná, confie que amanhã tem. Não vou entregar o dinheiro, não vou. Tem crente até que levanta quando começa a falar de dízimo, oferta e vai embora. Isso é a imagem da serpente em você. Por isso, você não tem que entregar 10%. Você tem que entregar a sua vida toda. Não é dinheiro. Você tem que entregar tudo, é a Deus. Se você não fizer, tu é babilônico e tu vai cair.
Vamos pensar junto comigo para eu finalizar aqui. Você já pensou se hoje Deus falasse comigo assim, faça uma arca, eu vou derramar dilúvio, chuva, vai todo mundo morrer. Eu preciso que você compre madeira e faça essa arca. Aí eu chego aqui no púlpito e falo assim, precisamos construir uma arca, e pelo jeito a madeira está cara, todo mundo, pegue tudo que vocês têm, entregue aqui no gasofilácio. Você ia falar, Deus não precisa desse dinheiro, Deus também não precisa dessa arca, esse pastor é louco. Todo mundo achou que Noé era louco, mas quando a chuva caiu, todo mundo morreu. Eu fiz essa pergunta para mim, eu acho que eu ia morrer afogado, porque eu sou muito racional, capaz de eu morrer. E quando eu fiz essa pergunta para mim, eu falei assim, Deus, não me faz e me tira toda a imagem da Babilônia na minha vida, e que eu possa estar sensível. E aí você começa a entender por que Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar em uma agulha do que um rico no reino do céu, porque ele não é capaz de entregar tudo se Deus pedir para algum propósito, para a missão dele. Eu vou ressaltar, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando, não se pareça com a Babilônia. Deus está falando, se você submeter a mim, como Abraão, se você entregar todo o seu tempo, a sua vida a mim, você vai ter toda a riqueza, não dinheiro, mas o vinho da alegria. Sabe por que nós vamos ceiar? No céu, porque o vinho simboliza a alegria. Lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter morte. Nós vamos estar alegres. Mas aqueles que correram atrás de alegria aqui, todos vão ranger os dentes. Para finalizar agora, eu quero fazer um apelo. Irmão, você às vezes está reclamando, nossa, 1 hora o pastor está pregando. Foi 1 hora que você ia pagar, você ia 3 anos de seminário, tá? E 1 hora aqui. Eu estou esfolando os meninos do seminário aqui. Eu fiz isso em 1 hora. Me arrisquei, porque isso é muito polêmico, mas eu te dei sentido, não dei? Mas por que eu vou me arriscar? E faria de novo. Porque eu quero que você esteja na Nova Jerusalém. Não quero que você se pareça com a serpente. Não, vou trocar a palavra que eu usei. Eu quero que você saia da imagem serpentizada e se pareça com o cordeiro. Eu como pastor aqui, a minha missão é fazer você enxergar, colocar um espelho na sua frente, para que você avalie com quem você parece. Você está correndo atrás de fama, de elogio, da sua vida. Tá, Deus não precisa do teu dinheiro, mas do teu talento. Quando precisa aqui alguma coisa, você está aqui. Então desculpa, irmão. Você na verdade é a serpente. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Quem não é imagem e semelhança de Cristo? É a imagem e semelhança da serpente. É simples assim. E outra. Se você é um crente, que aonde você bota os seus pés, a confusão. Todo mundo te persegue, né? Mas não é perseguição porque você é crente. É perseguição porque você é problemático. Quando nós temos o Espírito Santo, existe relacionamentos saudáveis. Seu casamento está uma brigaiada só. Você tem procurado aquele programa lá da SBT, da família lá?
quando o Espírito Santo está no casamento? A vida. Lá no seu vizinho, né? Não tem o seu vizinho? A vida. No seu emprego, na sua vida profissional? Vida. Você leva Jerusalém para lá, irmão. Você não tem que levar a Babilônia. Eu tenho uma personalidade difícil. Não, irmão, muda o nome. Você é babilônico. E pronto. Mas eu não quero aqui, e estou aqui para acusar, para apontar. Eu quero dizer, como Deus disse assim: povo meu, saia daí. Saia da Babilônia, hoje. Porque o que tem preparado para eles é queda, e eles serão queimados no fogo. E eu não quero ver você chorando e gritando lá. Eu não quero chegar no céu e falar: Leidson, você era pastor de Batista de Redenção? Eu até me vejo coçando a cabeça assim. Fulano está lá. Eu quero chegar para Deus, e eu vou falar assim: mas eu preguei lá sobre a Babilônia, em Nova Jerusalém. Eu dei o meu máximo, eu fiquei o domingo inteiro para fazer essa mensagem. E eu queria que eles entendessem e saíssem da Babilônia. Eu quero que você saia da Babilônia hoje. Queria que você ficasse em pé. Olha, irmão, eu não preciso mais fazer mais nada, explicar mais nada. Ou você é babilônico, ou você faz parte e é natural da Nova Jerusalém. Você tem que entender que Jesus Cristo sempre disse que nós somos peregrinos. A nossa cabeça tem que ser de peregrino. Se você guarda, se você esconde, se você acumula, você não tem cabeça de peregrino, você tem cabeça de serpente, de babilônico. Cadê a Babilônia? Um povo que na época construiu uma cidade tão incrível que era suspensa. E Deus disse: eu vou destruir vocês.